Bom, essa matéria, gente, ela de uma certa forma causa uma certa, não só estranheza, mas um certo temor, né, dentro do contexto justiça. Olha só o título. Julgamento de Jorge Seife, ou Seife, né? Não sei. Jorge Seife, acho que é Seife, né? TSE decide ir atrás de provas. Agora, essa é a parte engraçada. Vocês não ouviram errado. TSE decide ir atrás de prova. Gente, isso aqui é algo absurdo. Não é papel do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, ir atrás de prova. O papel dos ministros que estão na corte é de julgar as provas coletadas e trazidas até eles. É estranho essa decisão. O que acontece? O caso do Jorge Seife já vem há dias para ser votado. Se caçam, não caçam, não caçam, caçam. Aí, esses dias atrás, não, vai ser dia tal. Aí chegava, não, vai ser cancelado. E ficou empurrando com a barriga. Agora, qual é o motivo desse cancela, marca, cancela e não julga a ação do cara? Porque as provas coletadas contra ele, de fato, não apresentaram nenhum crime. Agora, o tom da coisa que torna isso mais aterrorizante, gente, é o fato de que essa ação do TSE de buscar mais provas, ela acaba fugindo ao contexto. Porque quem pede as provas geralmente é a acusação. Eu estou acusando o cara e é eu quem vou buscar provas. É eu quem vou apresentar as provas, porque eu estou acusando. Não é no caso aqui, o Ministério Público Eleitoral que está acusando é quem tem que buscar as provas, é quem tem que, né, pedir para que... E aqui, gente, a fase de provas, de apresentação de provas, já tinha passado, já estava trancada, já tinha sido fechada. Nós íamos ter o julgamento dele ontem para saber se caçavam ou não. E, estranhamente, o TSE suspende o julgamento e aí volta novamente a fase de prova, reabre a fase de provas. É estranho isso. E não foi a acusação quem pediu. E outra coisa que é o que mais também deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né? O TSE está pedindo que se analise fatos que nem a própria acusação, nem os próprios autores da ação pediram. Quer dizer, não existe, gente, isso é algo assim que não dá pra gente entender. O papel dos ministros é pegar o que é levado até eles, com base no que tá ali, e julgar. Não cabe a eles reabrir por conta própria, investigar por conta própria. Isso não existe. Agora, tem um elemento nessa história toda que é o que justifica essa ação. Quem é Jorge Seife? Ligado ao Luciano Hang, das lojas Havan. Jorge Seife é apoiador de Bolsonaro. Então agora vocês entenderam o porquê vale tudo, né? Não encontraram, o Ministério Público não apresentou uma prova concreta contra o Jorge Seife. Se fosse um TSE, um tribunal eleitoral correto, decente, o que ele ia fazer? Vamos julgar e acabou. Os elementos... Não. Aqui, gente, há um trabalho de tentar incriminar. Não é de provar um crime. É de tentar incriminar alguém. Porque eles querem caçar o mandato do Jorge Seife. Eles só não têm o elemento. Aí me chama a atenção que a gente vive num país que é assim, você pega lá o Gedel Vieira Lima, o cara confessou os 51 milhões, encontraram as digitais do cara, a dona do apartamento reconheceu ele como o cara que locou o apartamento, tudo. Vejam só, confissão, reconheceram, testemunha, prova, material e tudo. O que o Supremo fez? Anulou a condenação do cara. Qual foi o argumento? Falta de provas. Estranho. Contra Jorge Seife, que não tem provas, os caras estão... O próprio TSE está indo atrás das provas. Contra Gedel, com as provas, com confissão, com o raio que o parta,
eles cancelam. No caso da Odebrecht, no caso da JIF, da JBS, os caras fecharam acordo de neliência, gente. Assumindo o crime e pagando a multa de bilhões. O que o Supremo fez? Anulou as provas, anulou a multa e a JIF voltou a negociar com o governo novamente. A Odebrecht já está buscando licitações. Quer dizer, não dá pra gente entender que justiça é essa. Eu não encontro prova contra você, mas não tem prova contra você apresentada. O Ministério Público não me trouxe prova suficiente. Mas eu, o juiz, vou investigar você agora. O outro aparece com prova, confissão e tudo. Não, no seu caso tá liberado. Não se preocupe, não. Dá pra gente entender isso? Não, dá pra gente entender a nossa justiça no Brasil? Qualquer tribunal, gente, coerente, teria votado ontem. Ontem não, acho que foi terça, né? Era terça-feira, estava para terça, mas foi suspenso. Teria votado na terça-feira o caso do Jorge Seife e, baseado nas provas, condenado ou não. Mas aqui é como se só um resultado fosse aceitável. É como se só um resultado fosse aceitável. E é estranho o TSE tomar essa postura. Isso mostra, gente, que há pelo menos é isso que aparenta pra gente. Há um trabalho do TSE para tentar incriminar todo mundo que é bolsonarista. Preste atenção, não estou dizendo que seja, mas é a aparência que a gente tem. É essa ideia que eles estão passando, porque eles estão criando precedentes que não existem. Quer dizer, o cara ninguém apresenta a prova convincente contra o cara. Então, vamos abrir. Se fosse o Ministério Público que tivesse pedido para reabrir, para voltar uma fase atrás e reabrir a fase de provas, e o TSE tivesse aceito, a gente até ficava calado. Mas não foi a acusação quem pediu. Você vê, o TSE está indo atrás de coisas que nem a acusação está pedindo. Não tem o menor cabimento essa ação. Bom, vamos para a matéria? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem chave Pix. Convido você, venha ser um colaborador do nosso canal, ajude o nosso trabalho, né? Se puder dar aquela forcinha, a gente agradece o carinho. As nossas lives, está na descrição aí, gente, a chave. As nossas lives todos os sábados às 20 horas e aqui na nossa live é o seu comentário quem traz à tona aí todo o assunto. Todos os comentários aqui são lidos e respondidos. No final da descrição também você vai encontrar o nosso link para o Twitter, onde todas as matérias estão lá, inclusive essa, esperando por você. Segue a gente lá. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, decidiu por maioria reabrir a etapa de coleta de provas do processo que questiona a legitimidade da eleição do senador Jorge Seife, PL de Santa Catarina, por suposto abuso de poder econômico. A decisão provocou estranhamento entre especialista em direito eleitoral e 3 ex-integrantes da corte, segundo o jornal O Globo. Causou estranheza o fato de, segundo o Globo, o TSE ter decidido buscar por conta própria provas que nem os adversários de Seife pediram, mesmo com o julgamento em andamento há quase um mês. Essa fase do processo havia sido encerrada, mas o TSE optou por sua reabertura sem definir, porém, uma data para a continuação do julgamento. Seife, que tem ligação com o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi inicialmente absolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, TRSC. A decisão, porém, foi contestada em recurso, né? Ou seja, é aquela velha história. O Brasil que a gente está vivendo é assim, a gente vai no tribunal de baixa instância, os caras cumprem com a regra. Não agradou? Vamos para o TSE, porque o TSE ou o Supremo vai dar a canetada que a gente quer. Antigamente, qualquer coisa que ia para o Supremo, para o TSE, a gente fala, nossa, agora vai ser aplicada a lei. Hoje não. O nosso medo hoje é quando as coisas chegam lá, porque quando chega lá a gente já sabe, ih, meu filho, de que lado você é, Bolsonaro ou Lula? Pronto, o cara respondeu, a gente já sabe o resultado. A ação apresentada pela coligação Bora Trabalhar, PSD, Patriota e União Brasil, acusa Seife de praticar 3 ilícitos eleitorais. Também são acusados seus 2 suplentes, Hermes Arthur Clenhates e Roger Seix, além de Luciano Hang, proprietário da Van, e Almir Manuel Atanásio dos Santos, presidente do Sindicato das Indústrias Calçadistas de São João Batista, Santa Catarina.
Essas ações, segundo a acusação, consistiram no uso indevido de recursos econômicos para favorecer a candidatura de Seif ao Senado durante as eleições de 2022. No primeiro dia do julgamento, em 4 de abril, a defesa de Seif destacou que não ficou provada a prática de abuso de poder econômico. A prova que se pretendeu produzir veio negativa, mas a narrativa segue e é quase uma desinformação processual, afirmou a advogada Maria Cláudia. Dentre as novas provas solicitadas, o TSE exige que a van forneça em até 48 horas detalhes sobre todas as aeronaves usadas pela empresa, o que inclui prefixo, tipo de uso, propriedade, locação, leasing de janeiro de 2022 até março de 2023. Além disso, cidades catarinenses onde Seif afirma ter feito campanha devem listar todas as decolagens e aterrissagens ocorridas durante o período eleitoral de 2022 no prazo de 72 horas. Vejam só que isso aqui, gente, é um abuso de poder. Isso é um abuso de autoridade. Isso aqui não existe. Num país que a justiça, que preza pela justiça, ela segue o trâmite, o juiz ele não incrimina ninguém, nem busca incriminar, nem provar nada. O trabalho do juiz não é provar que alguém é culpado ou inocente. O trabalho dele é avaliar as provas apresentadas do lado A e do lado B e assim em cima delas julgar a ação. O Ministério Público Eleitoral, que no caso aqui é a acusação, né? MPE se posicionou a favor da ação por destacar uma interdependência entre as atividades empresariais de Luciano Hang e sua atuação como cidadão, que teria beneficiado Seif. Este, por sua vez, foi eleito com 1 milhão... E aí que está o X da questão, ó. Foi eleito com 1.484.110 votos, representando 39,79% do total de votos válidos, superando o segundo candidato mais votado, Raimundo Colombo, que obteve 608.213 votos. Quer dizer, o cara teve mais de 1 milhão de votos e meia dúzia de juízes querem achar uma brechinha para tentar retirá-lo do cargo que ele foi escolhido. Gente, aonde que está o Estado Democrático de Direito? O verdadeiro ataque ao Estado Democrático de Direito está acontecendo. Não foi Bolsonaro. Não foi o povo do 8 de janeiro. No ano passado, o TSE já havia cassado o mandato do prefeito de Brusque, SC Arivik, MDB, acusado de receber suporte de Hang, que também foi declarado inelegível no mesmo julgamento. E essa daqui foi da hora, né? Porque o Luciano Hang foi num ano que não era eleitoral, numa ação que quer dizer, não cabia essa questão de torná-lo inelegível. É estranho essa inelegibilidade do cara. Essa foi estranha, tornar ele inelegível. Luciano Hang. Essa ação, gente, foi muito contestada na época, tornar o cara inelegível. Mas qual o argumento? Não dá para entender. Mas o argumento é óbvio, é aliado de Bolsonaro, é um nome que tem força. Então, todos aqueles que têm potencial de disputarem uma eleição e vencerem, hoje estão sendo transformados em inelegíveis. E aqueles que foram escolhidos pela maioria da população de um determinado estado, se é do lado de Bolsonaro, estão tentando encontrar todo e qualquer tipo de forma de incriminar essas pessoas e tirá-los da política. Tá aí a matéria, gente. Tá ficando assustador. Tá ficando assustador a nossa justiça brasileira. Tá começando a dar medo na gente e um sentimento de desproteção. É assim que a gente se sente. Num país em que juízes resolvem investigar, ignoram as provas e resolvem investigar por conta própria. Não é papel do TSE. Mas nós vivemos num país em que as cortes se auto-dão poderes, né? E assim descamba a humanidade. Comentários para a gente finalizar aqui. A Master Bob. Bom trabalho, valeu meu amigo Bob. Master Bob Gameplay.
surge mais uma empresa com ações no STF que pagou viagem de ministros da corte a evento em Londres. Aqui, ó. Isso aqui, gente. Matéria que a gente trouxe. 2 empresas com ações no Supremo, inclusive uma delas na mão de Dias Toffoli, pagou viagens para Londres, para um evento. Estadia, ajudou a financiar. Quer dizer, isso aqui devia ser investigado, não é? As provas aqui na cara para todo mundo ver, mas não é investigado. Agora, onde não tem, os caras estão atrás. Neto de Paulo comentando: a intenção desse desgoverno é gerar o caos para depois virem com as esmolas para o povo e assim continuar no poder. Infelizmente, muita gente cai nessa. Sem o caos, a esquerda deixa de existir. É o que eu sempre digo aqui, Neto de Paulo. A esquerda vive da desgraça das pessoas. As pessoas não percebem. O Brasil de Lula e o prejuízo do povo. Tá aí. Marcado, gente. Fui, daqui a pouquinho mais informações.